Você não deveria ter aberto este arquivo. A partir de agora, não há mais volta. Este relato foi enviado por Mirmind, uma membra do nosso esquadrão dos Creepy Amigos. Quando eu tinha por volta de 6 ou 7 anos, eu passei por uma cirurgia complicada para a retirada de uma espécie de carne esponjosa do nariz e da garganta. Devido a esta cirurgia, sua gravidade e os pontos dados para a sua cicatrização, seria necessário que eu me mantivesse 40 dias sem falar, justamente para evitar romper os pontos. Uma semana antes desta cirurgia, eu me mudei com meus pais para uma casa na qual possuía uma história macabra. Uma mulher, sua antiga moradora, realizava feitiços e abortos, bem como amarrações e esse tipo de coisa. Esta casa era de alvenaria e aos fundos havia uma espécie de edícula. E quando digo edícula, me refiro a uma pequena casa aos fundos da casa principal que acabei de citar, de onde vinha um som constante de água corrente. Quando nos mudamos, nos foi avisado para não mexer naquele local, já que em 3 dias, os filhos daquela senhora que antes morou na casa apareceriam para retirar os seus pertences, justamente daquela mesma edícula. No 3º dia, a casa ainda estava bagunçada e eu, ainda muito curiosa com aquela edícula e o som constante de água corrente. Neste dia, que lembro-me de ser uma quarta-feira, após o almoço e antes de ir para a escola, dei uma desculpa para ficar no quintal e fui até os fundos da casa, onde se encontrava a suposta edícula. Caminhei até lá e, estranhamente, encontrei a porta aberta. Girei a maçaneta e empurrei, abrindo-a. O que vi me paralisou por alguns segundos. Haviam prateleiras e mais prateleiras, com grandes vidros, com uma espécie de água suja e densa, amarronzada. Também havia uma mesa de madeira e sob ela um grande vidro com uma mão humana em seu interior, envolta em um líquido transparente. Ao seu lado, um caderno recheado de anotações e muitas caixas no chão com livros. Eu não tive coragem de adentrar o cômodo, por isso não entrei, apenas observei o que pude pela porta. Nisso, minha mãe já estava me chamando e me procurando. Encostei a porta novamente e fui para dentro de casa. Fiquei dias pensando naquilo que vi e nada mais, pois sabia que se ousasse voltar lá, ia levar uma bronca. Nesta casa aonde estávamos morando agora, exatamente na entrada do quarto dos meus pais, havia um recorte com o desenho exato de um caixão bem na entrada do quarto. No entanto, os demais azulejos eram completamente normais. Passada esta situação referente ao pequeno quarto, ou mesmo edícula, como preferir, 2 dias antes da minha cirurgia, voltando da escola com minha mãe,
eu vi um grande e bonito cachorro, um pastor alemão. Eu o chamei e ele veio até mim. Estava limpo e bem cuidado. Pedi para minha mãe para levarmos ele para casa, e por ser de raça, é claro, ela concordou, até mesmo porque não tínhamos nenhum animal em casa. Ele foi nos acompanhando como se nos conhecesse. Ao chegarmos em casa, minha mãe colocou água para ele e fomos tomar um café. Cerca de 30 minutos depois, meu pai chegou e perguntou sobre o cão. Falamos um pouco sobre e ele concordou em ficarmos com o animal. Ao cair da noite, como de costume, trancamos a casa e deixamos apenas as janelas abertas. E quando o último raio de sol sumiu, o cachorro começou a ficar estranho, chorando e latindo. Cerca de 30 minutos depois, o cachorro pulava, avançando nas janelas, com olhos vermelhos. Pulava na porta, que era de vidro e alumínio. O tipo de vidro que pode ser aberto e fechado quando se quer. Ele latia muito e chegou a trincar o vidro. Meu pai começou a ficar preocupado e ligou para os bombeiros da cidade para pedir ajuda, e creio eu que os mesmos chegaram rapidamente por conta da cidade ser pequena. Eles vieram, pularam o muro e neste momento o cão foi para cima deles. Ambos já possuíam um enforcador para tentar contê-lo, mas mesmo assim foram necessários 5 bombeiros para imobilizar o animal, conseguindo finalmente pôr a focinheira e o enforcador. Os bombeiros falaram um pouco com meus pais e levaram o cachorro embora. Eles disseram que podia ser o caso em que o animal estivesse com raiva ou alguma doença do tipo. No outro dia, eu pedi para minha mãe ligar para a central dos bombeiros e perguntar sobre o cão. Nos foi dito que o animal estava muito agitado, então foi colocado em um canil nos fundos da instituição dos bombeiros. Porém, pela manhã, quando foram verificar, o animal havia sumido. Simplesmente sumido. Nunca mais o vimos. Após este fato, 2 dias depois, finalmente fiz a cirurgia e não poderia falar. Assim que recebi alta do hospital e voltei para casa, passei a ser atormentada por uma garotinha pálida, de cabelos pretos, que parecia sempre triste. Outras vezes, via vultos pretos que saíam do chão e tentavam subir em cima da minha cama. Também ouvia sons pelo teto, como de passos, bem como um homem com um ferimento no braço, alto, branco e loiro. Durante todo o tempo em que não pude falar, eu vi e ouvi muitas coisas que não esqueço até hoje. Depois de cerca de 3 meses, nos mudamos daquela casa, pois as coisas simplesmente sumiam. Colocava-se açúcar no pote pela manhã e à tarde estava vazio. Colocava-se café e no outro dia estava pela metade. Às vezes sumiam pães, às vezes objetos. Durante todo o tempo, esta energia pesada pairava sobre nossa casa. Creio que isso se deva a tantas pessoas que aquela mulher prejudicou.
Esta série é para você, que é um membro do meu esquadrão dos Creepy Amigos e quer enviar seu relato e vê-lo aparecer aqui. Agradeço a Mirmind pelo seu relato. O e-mail para enviar o seu relato estará no primeiro comentário fixado. Até o próximo episódio, meus Creepy Amigos.